temos de vantagem é que tem uma bipartite, é que tem determinadas coisas que permitem um processo de pactuação. Se o processo de pactuação some, porque os critérios se tornam automáticos, nós perdemos um importante ator de sustentação do SUS. É suicídio da tripartite? Não sei. Depende do que vai estar em jogo na decisão do pacto. A primeira tese política que eu queria chamar a atenção. Segunda coisa que eu queria destacar, já estou terminando, diz respeito ao lidar com o orçamento restrito. Mas assim, gente, ou a gente discute para onde priorizaremos ou não. Me apavorou em algumas falas e apresentações de gestores municipais estaduais que eu tive explorando rapidamente, a presença de uma frase: é fundamental que a gente reconheça e defina bem o que cabe a cada nível de governo. Essa frase, que pode fazer muito sentido às pessoas, me apavorou. Por quê? Se a critério de repasse for definido por competência de responsabilidade, acabou o SUS. Por quê? A desresponsabilização do governo federal jogará para os municípios uma tarefa inalcançável. Acabou o SUS. Portanto, não pode ser a discussão travada sobre o que eu tenho que fazer. Tem que ser a discussão travada do orçamento, da Seguridade Social e sua importância no financiamento do SUS. Porque se isso some da discussão, então o Ministério vai dizer, não, aliás, eu já ouvi um certo ministro falando isso. Eu acho em política, cada vez mais, eu acho que tem que prestar atenção às bobagens. Tem gente falando bobagem, porque as bobagens dizem muito. Então, assim, eu estou atento às bobagens. São muitas. Então, tem que ter ferramentas de acompanhamento, Elaine tem que ajudar. Monitoração de bobagens no Twitter. Porque é isso. Então, um certo ministro... Porque, num certo momento, um certo ministro da Saúde, o ministro da Saúde soltou há tempo atrás, né? Soltou uma frasezinha que eu guardei. Assim, ele disse assim, gente, o município tem que assumir a responsabilidade da atenção básica. Ou seja, se você junta isso com divisão de responsabilidade e com critério, acabou o SUS. Vai virar fumaça. Então, nesse sentido, a gravidade da questão diz respeito... Quando eu vejo a discussão sendo encaminhada, eu não sei como é que ela está, mas a discussão sendo encaminhada para tentar ver o que a gente faz, gente, é um discurso de defesa de gestor. É o discurso do gestor querendo se defender da 141, que o Dadá mostra, sabe assim, para que eu não seja preso, não por isso. Né? Então, assim, acho que essa é uma questão crucial, é o discurso de defesa. Esse discurso de defesa torna-se suicida do SUS na minha avaliação que eu quero colocar. Enfim, aumenta os dados, a gente espera, tem que ver, né? O orçamento de 2017 não está fechado, diz a emenda constitucional em vigor, a Constituição em vigor, que é 15% da receita líquida em 2017. É o que consta no texto constitucional vigente do governo federal, e que vai reduzindo na saúde de acordo com as questões. Então tem que ver, quando sair o orçamento, se vai ser 15%, senão seria crime de responsabilidade. Enfim. Tem que brincar, mas é isso. Do ponto de vista disso, está na Constituição, tem que ser cumprido. Então, de qualquer maneira, vai caindo, e vai caindo muito ao longo do tempo. Então, nesse sentido, está dado um contexto, pode permitir desonerações radicais, e vai ficar para o gestor municipal decidir onde corta. Certo? Não, essa questão, dá para prever que isso não vai dar certo, né, nessa história. Agora, é pior. O contexto é pior. Gente, eu não resisto aqui, eu vou consultar aqui os alfarrábios, porque eu acho que essa coisa primeiro, a fonte. Não, mas a gente tem que dizer qual é a fonte, né? Então, a fonte que eu estou vendo é Folha de São Paulo, de hoje. Já estava vendo no Isto É, portanto a notícia não é só da Folha. Então, é um jornalista, portanto a gente pode confiar, né? Então, não é blogueiro. Então, Comissão
de ética conclui que o ministro da Saúde violou a ética pública. Então, aí, vendo a notícia, diz assim: a Comissão de Ética da Presidência da República, pasmem, existe uma Comissão de Ética na Presidência da República, impôs nessa segunda-feira uma advertência pública ao ministro da Saúde, Ricardo Barros, por ter concluído que ele violou a ética pública durante a campanha no eleitorado de 2016. E qual é a violação? Ele, acompanhando prefeitos, na campanha de candidatos a prefeitos, prometeu hospitais. Então, ele diz que não tem violação de ética nenhuma, já disse. Certo? O que significa isso? A Comissão da Presidência está encaminhando uma advertência pública e uma recomendação de exoneração. Que não vai, certo? Veremos o que acontece. Parece que fica no currículo dele. Muito bem. É um ministro que anseia pelo desejo de ofertar serviços de saúde no jogo político partidário. Posso concluir isso, certo? Então, não é só favorecer os interesses privados, é uma outra coisa, é ter o espaço de manobra, e como ele acha que isso é ético, a gente pode imaginar o território que está por aí. O último comentário: tem um orçamento da caixinha de investimento. Como ficam as emendas parlamentares? 50% das emendas parlamentares, pelo texto constitucional, tem que ser para a saúde. Opa! Se 50% das emendas parlamentares constitucionalmente tem que ser para a saúde, planejamento de investimento ascendente, alguém está surtando. Certo? Então, eu acho que temos uma ameaça concreta em jogo, e acho que o debate a travar tem margem, ela vai ser em como se discutem os elementos concretos, nos critérios de repasse, como, se é possível, preservar capacidades de indução de políticas, não pela transferência do dinheiro, que é o que a gente desenvolveu com êxito, né, com efeito nessa história. Na democracia. E numa democracia de crise disso. Então, eu queria soltar essa questão para a conversa. Deixa eu colocar uma coisa das emendas que é super interessante. A determinação que 50% das emendas tem que ser na saúde é igualzinha à participação de 1/3 das mulheres nas listas partidárias. Tem que ser 50% das emendas, não necessariamente das pagas. Basta inscrever no texto do orçamento. Igualzinho à lista partidária, você botar 1/3 das mulheres e, como acontece, até a eleita que conseguiu entrar renuncia para passar para o seguinte. Bom, eu falo. Mas a gente se diverte. Vamos lá, eu vou ser objetivo até por conta do horário, né? Eu quero também agradecer e estou muito feliz de contribuir com esse debate. Eu vou tentar ser bastante complementar para não repetir as exposições anteriores e tentar dar um outro olhar também, né, de uma maneira a endossar o que está sendo tratado aqui, né? A minha grande tese que eu vou tentar discutir aqui é justamente a ideia de uma tensão entre o centro e o local, né? Entre Brasília e Brasil, nessa versão atual, né? do contexto político, econômico e partidário, principalmente. Então, assim, eu vou falar basicamente, no primeiro momento, tentando demonstrar que essa tensão ela tem uma questão constitucional por trás, mas também uma questão de formação sociológica do Brasil. E depois, num segundo momento, eu vou pensar em coisas mais contemporâneas que batem a porta sobre a questão da saúde e do município, né? Principalmente a partir de terceirização, congelamento e outras coisas mais, a judicialização também, enfim, elementos que hoje entram nesse caldo da efetivação da saúde no nível municipal e que afetam diretamente o financiamento em saúde, né? Então, primeira coisa, se a gente pensar, né,
nossa primeira Constituição foi a Constituição de 1824. Veio no Império, né? E a Constituição de 1824 ela teve um Maquiavel, tá? Aliás, a gente teve várias constituições que tiveram arquitetos intelectuais, né? Basicamente, a nossa Constituição de 88 é a Constituição efetivamente produzida socialmente falando, né? E a Constituição de 1824, o grande Maquiavel foi o Visconde de Uruguai, que inclusive tem rua aqui perto, né? E o Visconde de Uruguai, ele tem um livro chamado Ensaios de Direito Administrativo, e na verdade é ele que deu o substrato para a Constituição de 1824, e a encomenda era para sermos bem franceses, né? E franceses à la Napoleão. Só que o Napoleão deu certo na França tempos antes, né? E o Pedro I queria, de certa maneira, trabalhar o modelo napoleônico no Brasil de centralização política. A centralização política ela foi devastadora para o país, né? No período imperial. E a gente termina o século XIX com problemas enormes em termos de produção, em termos de sustentabilidade do Estado brasileiro e de desenvolvimento econômico mínimo ali do que a gente poderia dizer que tem no século XIX. E aí veio a Proclamação da República, e a Proclamação da República foi feita pelo Império, né? Isso daí é um dado importante da tradição política nossa, que a gente tem uma alergia a rupturas. As elites políticas, as oligarquias, elas tendem a perpassar todo o processo de mudança que acontece no país. E foi feita num baile na Ilha Fiscal, aqui no Rio de Janeiro, e 2 anos depois veio a nova Constituição, que foi a Constituição de 1891. Então, se uma centraliza, a outra tinha que fazer justamente o oposto, né? Descentralizar. E o Maquiavel da Constituição de 1891 foi Rui Barbosa, né? Que sempre foi um americano, né? De cabeça, assim, sempre foi um elogioso dos Estados Unidos. E os Estados Unidos têm como característica de centralização política, né? Então, sejamos americanos. E a nossa experiência de descentralização política também não foi das melhores no início do século XX. A gente teve coronelismo, a gente teve compra de votos, manipulação política, e um sistema em que o local, na verdade, ele sustentava o federal, né? Digamos assim, ou sustentava o poder central. Você tinha coronelismo no esquema estadual, você tinha política dos governadores, e no esquema federal você tinha café com leite, na alternância das oligarquias de São Paulo e Minas. E, enfim, eu não vou falar de todas as constituições, mas se vocês observarem, a gente, durante toda a nossa trajetória política, a gente teve um efeito sanfônico, digamos assim, ou centraliza ou descentraliza. E sempre muito numa lógica de importar modelos externos, né? Quem tentou centralizar pela primeira vez num tom brasileiro, digamos assim, foi o Vargas, né? E talvez tenha sido a experiência mais bem sucedida de centralização política que a gente teve no Brasil. Bem sucedida não no sentido de avaliação dessa política, mas no sentido de atendimento aos propósitos de quem quis centralizar, que foi o Vargas, né? Por exemplo, o Vargas ele aproveita a era do rádio e cria a Hora do Brasil, e ele fala diretamente com o Brasil, com a população brasileira todo santo dia. Isso daí é uma maneira de você quebrar com o poder local, né? Você fala diretamente com a população. Tem um episódio no começo do Vargas que ele queima as bandeiras dos estados, que eram chamadas de província, né? Porque nós éramos Estados Unidos do Brasil, e mostra a bandeira nacional, né? Ele, inclusive, ressignifica a nossa bandeira, né? Essa nossa questão do verde das matas, do amarelo do ouro, o azul do nosso céu e o branco da nossa paz, somos pacíficos, cordiais e tudo mais, vem do Vargas, né? Na verdade, as cores da nossa bandeira são da dinastia de Bragança, não tem nada a ver com esse nacionalismo, né? E ele, obviamente, centraliza. E se vocês observarem as constituições posteriores, elas centralizam ou descentralizam. E a gente chega em 88 com um dilema, né? Porque a gente, pela primeira vez, tem uma Constituição realmente feita pela sociedade, né? O Maquiavel do Vargas foi Francisco Campos, que escreve o Estado Nacional. E em 88 a gente não tem um Maquiavel, né? A gente tem as pessoas, óbvio, com grupos de pressão também, com grupos de interesse, mas um certo aspecto social. Só que isso imprime na nossa Constituição uma tensão, que é algo que está presente aqui nas falas, que é
num certo sentido, a Constituição centraliza, quando a gente fala do aspecto financeiro, orçamentário, né, e tributário. E no outro sentido, ela descentraliza do ponto de vista de atribuições do poder público, né? Então, do ponto de vista de direito administrativo, o município ele passa a ter um papel estratégico. Aliás, 488 anos depois é que o município passou a ter autonomia plena, né? Foi com a Constituição de 88. E do ponto de vista financeiro e tributário, você tem uma concentração na União. Financeiro por conta da distribuição de recursos, né? Tanto é que depois você vem com a discussão da gestão plena no SUS para você criar mecanismos de repasse fundo a fundo de uma maneira mais orgânica, mas você tem uma centralização tributária também, né? Qual é basicamente as duas formas, tem outras, mas as duas principais formas de você passar a ter recursos públicos a partir da Constituição? Transferência fundo a fundo, que é o que foi se fortalecendo ao longo do tempo na saúde, e a segunda forma é tributo, né? E é muito curioso como que tributos federais são os tributos filé mignon, digamos assim. Os tributos estaduais em segundo lugar, e o tributo municipal é um tributo absolutamente inexpressivo se comparado ao tributo estadual ou federal. O que é tributo municipal hoje no país? IPTU, por exemplo, no Rio de Janeiro, mais de 50% da população que tem propriedade não paga IPTU. Tá? Inclusive já introduziu a cultura de vamos esperar o saldão, né? Que poder volta e meia, quando está com problema de caixa, faz desconto de 50% para você quitar as suas dívidas de IPTU. E o outro imposto que é altamente sonegado é o ISS, Imposto sobre Serviços, que basicamente todo mundo já sonegou, mesmo que não intencionalmente, né? Você contrata alguém para pintar a sua casa, você depois não vai na prefeitura, pega fila para recolher aqui do ISS, pagar R$200 lá, R$500 que você pagou, e você recolhe os 5% do ISS, vai no Bradesco, paga, ou no Itaú, não sei onde, e aí você cumpre o seu dever cívico de ter recolhido ISS. Todos, em alguma medida, consciente ou inconsciente, são sonegadores de ISS. Então veja, você tem um problema de subfinanciamento enorme, né? Você vai para os estados, você tem ICMS, qualquer coisa que paga, você tem ICMS. Você tem TD, né? Transmissão por morte, ITBI, qualquer compra e venda de imóvel. Pega Zona Sul do Rio de Janeiro, ela é superavitária absurdamente para o estado, né? Agora você pega a União, aí você tem os melhores tributos, imposto de renda de pessoa física e jurídica, você tem imposto de importação, imposto de exportação, você tem imposto sobre produto industrializado, você tem os excelentes impostos. Então você tem um problema, o IOF, que é maravilhoso, né? Então você tem um problema que é o seguinte, você concentra por cima o recurso, mas você fortalece as atribuições por baixo, mas não os recursos por baixo. E aí você, no caso da saúde, pelo menos teve as comissões para tentar fazer com que a gente fortalecesse o local, né? Mas isso não se constrói de uma maneira tão orgânica e tão linear assim. Se a gente pensa na relação centro e local, né? Acaba que, do ponto de vista da grana, o Brasil é mais Brasília do que Brasil propriamente. Isso gera curtos-circuitos. Tensões. Por exemplo, a gente tem a questão do repasse, que é um problema sério, porque segundo tanto a Lei 8.142 quanto a Lei Complementar 141 fazem repasses de uma maneira objetiva. Os critérios para repasse são objetivos, em tese, pela lei. Não tem nenhum critério político por trás, né? Seja da União para os estados, dos estados para o município. A gente sabe do problema político. Inclusive, a gente vive isso aqui no Rio de Janeiro, o governador segurar repasse, né? Como uma estratégia de tensão de coerção com o local, né? Mas a gente tem outros problemas que surgem no debate contemporâneo. Exemplo, a questão de congelamento, né? Essa questão de congelar durante 20 anos e tudo mais. O argumento, e aí foi legal porque a mesa puxou muito para a retórica, né? A retórica de que você não vai gastar mais do que a inflação vai ser inclusive o critério de correção daquele gasto.
né? Então, assim, não é que vai congelar durante 20 anos, vai ter a correção pela inflação. Mas qualquer um que trabalha com compras públicas sabe que o valor dos produtos não corrige pela inflação, né? Em geral, a correção é acima da inflação. Vamos supor que a inflação seja de 10%, você paga numa seringa hoje R$1. Ano que vem ela não vai ser 1,10, ela vai ser 1,50, 1,60. Então, o problema é que ao longo do tempo, especialmente no nível municipal, você vai ter uma progressiva incapacidade do município em custear coisas simples, né, como uma seringa, gás. Eu não estou nem falando de coisas um pouco mais elaboradas ou mais custosas. Mas você tem um problema, então, de congelamento que vai, ao longo do tempo, tornar o município cada vez mais incapaz de custear coisas de cotidiano. Tá? Uma outra coisa que está na pauta, que afeta bastante os municípios, e é a questão de terceirização, né? E aí vem a retórica que diz, não, a terceirização é mais barata. E aí junta até um pessoal para demonstrar matematicamente, contabilmente isso, né? Mas o fato é que na conta da terceirização você tem que incluir os efeitos negativos e positivos da terceirização. E no caso de economia, você só tem efeito negativo. Nos outros casos, você até tem que refletir sobre isso. Mas no caso econômico, é somente negativo. Exemplo, eu trabalhei durante um tempo na procuradoria de uma autarquia federal. E aí, setor trabalhista, né? 90% das ações judiciais era por conta de que se chama de responsabilidade subsidiária da administração pública. Quando terceirizado não cumpre suas obrigações, por exemplo, de pagar salário, recolher FGTS, pagar o INSS, pagar os tributos devidos. E aí quem paga? O contratante. Né? E você tinha um volume absurdo de desperdício, porque o contratante também não fiscalizava o contratado. E aí você começou a fazer o seguinte, a criar a figura do gestor de contratos, né? Que é meio estranho, porque você não faz a fiscalização do serviço, você faz a fiscalização do contrato. E a gente começou a trabalhar o seguinte, olha só, você só paga a nota fiscal se comprovar o recolhimento de FGTS, INSS, salário. O problema era trabalho. Isso reduziu assim, absurdamente o número de desperdício daquela autarquia com responsabilidade subsidiária. Mas tudo bem, eu estou falando aqui de um caso, né? Mas se a gente pega uma realidade do gestor mal intencionado, o gestor mal intencionado ele vê a terceirização como uma grande oportunidade de negócio. Por quê? Ele não fiscaliza, já combina que não vai fiscalizar. As terceirizadas, hoje você abrir uma empresa, fechar uma empresa é algo fácil, né? Qualquer um faz, você, com uma folha de papel você resolve isso. E aí o terceirizado também de má fé, com o gestor de má fé, eles podem fazer muitos estragos, porque eu finjo que te fiscalizei e não fiscalizo, você não paga as verbas trabalhistas, por exemplo, fora outras coisas, outros danos que causem, né? E aí, quem vai pagar vai ser a prefeitura, né, por ações judiciais, e a gente combina aí o que gera em termos de economia entre nós para repasse aqui para a próxima campanha. Caixa 2, por exemplo, né? Então, você tem problemas enormes na terceirização que vão influenciar esse cotidiano e essa saúde financeira do município, especialmente para o SUS, né? E uma outra coisa é a judicialização, né? Porque aí você tem um outro tipo de problema, porque o profissional de direito não sabe nada de saúde. O profissional de direito não sabe sobre critérios de repartição de competências no SUS, quem tem que comprar um medicamento X, se é o Estado, o município, a União. O profissional de direito não sabe que existe Rename, Renases, não sabe nada disso, né? Critérios de pactuação, comissões intergestoras, consórcios. E quando nós entramos com as ações judiciais, a gente entra naquele que é mais fácil de ganhar, que é o município. E como o advogado não sabe dessas regras,
o juiz não sabe dessas regras, o município às vezes ele paga por coisas que ele tinha que fazer e não fez, mas em muitas vezes ele paga por coisas que ele não tinha que fazer porque não era de sua atribuição e não fez. Mas sim deveriam ser feitas pelo Estado e pela União. Então você tem o município como um grande réu da judicialização, e isso, é óbvio, vai produzir impactos econômicos drásticos para o município, e especialmente se a gente fala de um município pequeno, tá? Que o município do Rio de Janeiro tem uma judicialização, na verdade não é o problema, né? Até porque ele tem poder de barganha para, inclusive, depois pedir compensação financeira. A gente está falando de Quissamã, está falando de Varriçai, que é a realidade, né, dos municípios brasileiros. Não são megalópolis, metrópoles. Você tem municípios paupérrimos. E o efeito disso, então, é um efeito econômico bastante perverso, né? Observem, não sou contra a judicialização, sou muito a favor. Né? Vivo de... Mas a questão é a ausência de diálogo entre o direito e a saúde, né? E como que isso daí vai produzir resultados drásticos. E talvez, assim, como reflexão, eu não sei se... Eu não sou um grande conhecedor de gestão do SUS por dentro, né? Mas talvez consórcios criativos sejam a palavra, né? Não exatamente consórcio do ponto de vista normativo, legal, mas no sentido de parcerias, né? No sentido, e com muita criatividade, porque não tem jeito. A gente já fez diversas pesquisas no Lápis, né, que mostram que o caráter inovador da experiência é decisivo para que você subverta um pouco essas restrições colocadas e você produza algo que realmente contribua para a efetivação do direito à saúde, né? Agora isso daí depende de diálogo, isso daí, como foi falado, né, é sólido, mas também se desmancha no ar, e aí, às vezes, quando a construção do diálogo, ela chega numa fase de maturidade, a ponto de você implementar uma nova política criativa para a efetivação da saúde, vem a solidez do interesse político e desmancha tudo. Então é realmente uma equação complicada, né? Mas do ponto de vista financeiro, a gente tem travas jurídicas que são muito difíceis, que somente através de emendas, às vezes, para você conseguir, né, reverter essas travas. Agora, sobre lei complementar, o que é o instrumento clássico de lei complementar? É o seguinte: para que existe lei complementar do ponto de vista político, né? A gente tem um consenso até aqui, mas a gente tem que aprovar a lei, né? Então a gente não vai aprofundar porque a gente não consegue resolver o nosso impasse. Então a gente passa para a lei complementar. A gente adia a briga. Em geral, a lei complementar é um instrumento de adiamento de briga. Como foi a lei de greve do servidor público, né, na Constituição? A gente chega até aqui de acordo que o servidor público pode fazer greve, mas vamos passar a briga para frente. Até hoje a gente não tem a lei de greve do servidor público, né? E o STF, de maneira conservadora, ainda frustra a única oportunidade que era aplicar as regras de greve do setor privado, por analogia, enquanto o servidor público não tivesse sua lei, que talvez jamais tenhamos, né? Então a lei complementar é sempre um instrumento de adiamento da briga, né? Você decide consensualmente não decidir, para você ter uma norma, e aí você passa a briga para depois. Por isso que a gente tem 12, 20 anos, 50 anos, né, para... Não, todo mundo tem, né? Mas a gente adora uma lei complementar. Então, basicamente é isso. Eu acho que a minha fala é bem pessimista, né? Mas muito obrigado e fico no aguardo do debate. Bom, gostaria de fazer só uma falinha, vai passar acho que 10 minutos, para a gente abrir aqui para o debate. Mas eu estou contente, embora as falas sejam pessimistas, só esse vigor, esse bom humor sarcástico do Dadá é algo assim revitalizador. Porque eu não consigo brigar com ele. É impressionante, essa cara, eu não consigo brigar com ele.